versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Amém, queridos? Glória a Deus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, inundou os rios, sopraram os ventos, deu contra a casa, e a casa não caiu, porque ela estava alicerçada sobre a rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, inundaram os rios, bateu o vento contra essa casa, e a casa caiu, e foi grande a queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões se maravilharam com o seu ensino, porque ele as ensinava diferentemente dos fariseus ou dos mestres, como com quem tem autoridade. Eu vou repetir aquilo que eu disse na quarta-feira. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica. A palavra de Deus é para ser ouvida e praticada. A palavra de Deus é para ser ouvida e praticada. Eu não sei onde está aqui. No começo, né? Para que nós temos que ouvir a palavra de Deus, irmãos? Para ouvir e praticar. Glória a Deus. Passei. Vamos ler Mateus 5, 31 e 32. Vamos ler Mateus 5, 31 e 32, que vai falar sobre o divórcio. O que Jesus fala sobre o divórcio? Mateus 5, 31 e 32. Amém? Se você achou aí, eu vou ler e vou explicar algumas coisas nessa noite. E eu vou ler numa versão que é para você entender. Eu vou ler na versão, na linguagem de hoje. Amém? Eu vou ler na linguagem de hoje. Glória a Deus. Eu errei aqui, peraí, irmãos. Nova tradução, linguagem de hoje. Para você entender. Mateus 5, 31 e 32. Eu quero que você saia daqui entendendo o que eu estou ministrando. Foi dito também: quem mandar a sua esposa embora, deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado. Preste bem atenção nisso. Por que eu quis ler nessa tradução? Porque essa tradução está mais clara para você entender. Preste bem atenção nisso. Eu vou repetir o versículo 32. Mas eu lhes digo. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui? Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser por adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera. Você entendeu? Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Deu carta de divórcio, não foi por adultério, você faz daquela pessoa um adúltero. E a Bíblia diz, Jesus vai dizer, que quem se relaciona com ela também, ou com ele, também vai se tornar um adúltero. Só podemos, e mesmo assim, você tem o direito de perdoar se você quiser. Mas se você entendeu, o divórcio só pode ser dado na questão do adultério. Senão você faz com que a outra pessoa seja um adúltero. O homem que se casar com ela ou com ele também cometerá adultério. Está claro isso ou não? Isso aqui é um ensinamento de quem? Quem ensinou isso? O que eu faço com o que Jesus ensina? Eu ouço? Vamos combinar uma coisa? Sempre como perguntar o que eu faço com o que Jesus diz, vocês vão dizer, eu ouço e pratico. Amém? Vamos combinar assim? O que eu faço com essas palavras? Que maravilha. Vocês estão falando. E é diante de Deus. Depois não vai ter volta, hein? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor quer que nós sejamos ouvintes, mas não ouvintes esquecidos, mas ouvintes praticantes da palavra de Deus.
Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode vir o que for, a casa não vai cair. Essa casa é espiritual, não é casa. Aqui é uma ilustração, não é casa de cimento, pedra, areia. Não, é casa espiritual. A casa não cai. Para quem a casa não cai? Aquele que ouve e pratica as palavras do Senhor Jesus. Esse foi o 11º ensinamento de Jesus sobre o divórcio. Eu gosto de deixar bem frisado. É claro que há casos e casos sobre o divórcio. Por exemplo, a pessoa traiu, você tentou refazer o casamento e você vê que a pessoa não mudou. O que você faz? Você precisa deixar essa pessoa embora. Eu quero falar da base do casamento, que é amor, e o segundo é confiança. Depois vem respeito e honra. Se não houver essas coisas, o casamento está destruído. Como você vai manter um casamento que você não confia mais na pessoa? E pior, que ela não demonstra confiança, ou ele não demonstra confiança. O casamento já acabou. Vocês estão vivendo dentro de casa, meu casamento já foi. Só quero dizer que há essa questão do divórcio. Quem ensinou isso foi Jesus. Essa é a 11ª lição. A 12ª é sobre juramento. Quem aqui já ouviu falar que crente não jura? Levanta a mão. Só isso? Vou repetir. Quem aqui já ouviu que crente não jura? Levanta a mão. Você já ouviu? Nunca ouviu? Então, crente não jura. Crente não jura por nada. Olha o que Jesus vai dizer sobre juramento. Versículo de número 34. Eu lhes digo, não jurem de forma alguma. O Senhor Jesus está dizendo, não jure de forma alguma. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Aqui trata-se de uma proibição total e absoluta, sob qualquer forma, sob qualquer circunstância. Nós não devemos e podemos jurar por nada. Jesus proibiu. Sabe por quê? Porque nós não temos condições de cumprir. Quando ele fez Abraão jurar, ele cumpriu. Mesma coisa com Israel, com Jacó. Quando houve um juramento, ele passou pelo juramento, porque o homem não tem condições de cumprir aquilo que disse. Invariavelmente ele vai quebrar. E quem quebra um juramento quebrou uma lei, quebrou um princípio, e isso vai quebrar a pessoa. Por isso ele diz, não jure por nada, em nenhuma circunstância, em nenhuma forma, de nenhum jeito. Jesus Cristo proibiu o juramento. Se você jurou e você não sabia, amém. Mas fato é, cristão, crente não jura. Quem disse isso? Quem disse isso, irmãos? O que eu faço com o que Jesus disse? Então não jure mais. Olha o que ele vai dizer no versículo 37. Sua palavra tem que ser sim. Se é sim, seja sim. Se for não, seja não. O que passar disso é procedência maligna. Jesus está aqui ensinando contra a desonestidade e a mentira. Quando você dizer sim para uma pessoa, se vier milhares depois dessa primeira pessoa, tem que ser o mesmo sim. Pode vir o presidente da república. Se você falou sim para qualquer pessoa, o que o Senhor está ensinando aqui é que Ele não quer que nós mentamos, ou sejamos desonestos. Falamos sim aqui, aí a situação muda, eu falo, não é bem assim, não. Se você falou sim, é sim. Por isso eu estou dizendo aí, se é sim, então você tem que pensar para dizer. Você não pode falar de qualquer maneira, então você pense primeiro para depois falar. Porque se a tua palavra for sim, vai ter que ser sim até o fim. Ou seja, você não pode mudar de palavra. O crente não muda a palavra como muda o vento, a direção do vento. Se você disse sim, mesmo que isso vá te prejudicar, se você falou sim, tem que ser sim. Porque se é sim, sim. Se é não, é não. E isso vale para não mentir, para não ser desonesto.
para não mudar de opinião e também diante dos filhos. Tem pais hoje que o filho pede algo e ele diz não. Aí o filho está bagunçando, está aprontando, ele fala, vai lá. Ele muda a palavra. Sabe o que acontece? Eu vou lhe dizer o que acontece. Você perde a credibilidade diante do teu filho. Porque o seu não tem que ser não de verdade. Você está de castigo e não vai sair do castigo durante uma semana. Se você diz que não vai, não vai. Então pense bem antes de falar. Criança pega muito bem essa questão, esse ponto aí, e entra aí. E às vezes para você, mas o Senhor falou que sim. E quando não é assim, quando o marido e a mulher não se conversam, um diz sim, o outro diz não, há um desmando. E como se resolve isso? Por isso que casamento é casamento, o nome diz, há um casamento, casou-se. E o que o marido disser, a mulher tem que corresponder, corroborar, confirmar, para que não haja duas palavras. O que a mãe disser, o marido tem que estar sabendo para dizer a mesma coisa. O que tua mãe disse? Essa é a pergunta. Ela disse que não, então é não. O que seu pai disse? Ele disse que não, então é não. Nós temos que deixar o nosso maior exemplo dentro de casa. É dentro de casa que nós nos mostramos. É dentro de casa que as pessoas sabem que nós somos. Os nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo, é dentro de casa que isso se revela. Então a nossa palavra tem que ser a mesma, dirigida do mesmo jeito. Por isso pense, mas depois que você soltou, você tem que manter a palavra. Nós não podemos estar voltando atrás das nossas palavras. Quem é mais antigo vai saber o que eu vou dizer agora. Os antigos diziam que a palavra do homem valia o fio de um bigode. Ou seja, ele falou, aquilo ia até o final, e ele não mudava de palavra. Parece que passou o tempo, a nossa palavra vale menos que nada hoje. Se você olhar os políticos, e aí está uma classe de pessoas que constantemente são desonestos e mentirosos, constantemente dizem uma coisa na campanha, quando são eleitos, mudam o que disseram completamente. Estou falando mentira ou verdade? Que nós, cristãos, que ouvimos a palavra do Senhor Jesus, e isso aqui é o ensinamento dele, então se nós dissermos sim, pode ser para quem for, vai continuar sendo sim. Se dissermos não, vai ser não, porque nossa palavra tem que ser sim, sim, e não, não. O que passa disso, entenda bem a conclusão do texto, que o Senhor Jesus disse que o passa disso é procedência maligna. Por quê, pastor? Porque João 8:44 diz que Satanás é mentiroso e é homicida desde o princípio, e nele não há verdade, porque ele é o... Por isso que se você diz sim e depois diz não, é procedência maligna, porque é mentira, e o pai da mentira é o diabo. João 8:44, deu para entender? Quem entendeu, dá uma glória a Deus. Faz de conta que a pregação está sendo uma pregação daquela de fogo. Dá glória a Deus aí. Aí, aleluia, glória a Deus. Você entendeu aí, né? Estão mandando pregar e eu vou soltar o cajado. Segura aí, irmão. Aleluia, glória a Deus. A 13ª lição, vai comigo aí. É isso? Já foi 12ª, 13ª. Vamos correr, irmão. Corre comigo aí. Glória a Deus. O ensino sobre a vingança. Crente pode ser vingativo? Então vamos lá. Mateus 5:38-42. Hoje eu estou a fim de ler. Olha o que Jesus está dizendo sobre a lei de Moisés. Olha o que ele vai dizer. Ouviste o que foi dito? Dito na onde? Lei de Moisés. Como era na lei? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém te feriu no olho, fira o olho dele também. Era assim que era na lei de Moisés. Agora, observe o que Jesus vai dizer no versículo seguinte, 39.
Eu, porém, vos digo. Quem está falando? Não resistis ou resistais ao homem mau. A qualquer que te bater na face, oferece a outra. Você consegue isso? Hã? Eu ouvi alguém dizer, alguém disse não? Se não, é não. Porém esse não tem que mudar para sim. Porque você vai ter que conseguir, irmão. Você vai ter que conseguir. E às vezes não é literal, amém? Às vezes não é bater na face literal. Às vezes é uma agressão, uma ofensa, um xingamento, uma provocação. Amém? E é o que você faz? Não responde. O cristão não responde provocação. O cristão não vai para a briga, não vai para o confronto, não vai para a discussão. O cristão não vai. Se bater na face, ele vai oferecer a outra, ele não vai discutir. Não vai para a briga. É o ensinamento de Jesus. E ele diz mais: e se te processarem e pedirem para tirar a capa, dê também a túnica. Se pedir para você caminhar 1 milha, caminhe 2. Está ouvindo? Aqui Jesus está falando de um fruto do Espírito. Se você não conhece, você vai conhecer hoje. Se você conhece, você vai recordar. Porque existe a paciência. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Existe a paciência, amém? Está aqui a paciência, tá? Existe ela, está aqui, ó. Você não está vendo, mas ela está aqui. E existe a longanimidade. Ela vai além da paciência. O paciente, ele não vai oferecer outra face. Porque no mundo tem pessoas pacientes, mas ele não vai oferecer outra face. O paciente, se pedir a capa, ele não vai oferecer a túnica. Ele pode dar a capa, a túnica ele não vai dar. O paciente pode andar 1 milha, mas a 2ª milha ele não vai querer andar. Só o longânimo vai andar. Só o longânimo vai oferecer a outra face. Só o longânimo vai entregar a túnica. Só o longânimo vai andar a 2ª milha. Porque longanimidade significa longa paciência. Essa palavra vem do original macrotomia. Olha aí a palavra macro. Quem já foi no mercado sabe, macro é grande, é gigante, é enorme, é longo, é gigantesco. Então aqui é alguém que tem 2 vezes paciência. Deu para você entender aí? O longânimo é aquele que tem 2 vezes paciência. Quando pede a capa, ele dá a túnica. Se pede para andar 1 milha, ele anda 2. Entendeu aí? Captou para você entender? Esse é o longânimo. É assim que o Senhor Jesus quer que nós agimos. Se bater na face, seja literal ou não literal, oferece a outra. Não vá para o confronto, porque crente, cristão não vai para o confronto. Quem disse isso? O que eu faço com o que Jesus disse? Glória a Deus. Ser longânimo é resistir às provocações, é evitar a ira por qualquer motivo. Isso é ser longânimo. Mas ser longânimo é suportar situações adversas com muita paciência. Ser longânimo é suportar situações adversas, provocações, ira, com muita paciência. Quem ensinou isso foi Jesus. Nós temos que ouvir e praticar as suas palavras. Seremos comparados ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, inundaram os rios, bateu o vento e a casa não caiu. Por quê? Estava fundamentada na rocha, firmada na rocha que é Jesus. Mas só está firmado em Jesus quem ouve e pratica as palavras de Jesus. Eu vou continuar. Deu para entender aí? Amém? Vocês estão vivos? Vocês estão aí? Então dá um glória a Deus se você está aí. Glória a Deus. Eu passei de novo. Eu pulei uma, foi isso? É o 14. Ah, eu estou certo. O 14.
Mateus 5,43 diz assim: ouviste o que foi dito? Na onde? Na lei de Moisés: amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus vem e facilita. Ele contemporiza, ele diminui, ele aplaca. Não, Jesus aumenta, fala aí, Jesus aumenta o sarrafo. Diz aí, fala aí, me ajuda aí. Jesus aumenta o sarrafo. Quem não entende isso, ele aumenta o sarrafo, está lá para cima. Na lei de Moisés você podia amar o amigo, o próximo, e odiar o inimigo. Na graça, com Jesus, eita, maravilha, amem seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Isso é fácil ou é difícil? Isso é fácil ou é difícil? Quem falou isso? Quem ensinou isso? É possível cumprir? É possível cumprir? Se não fosse possível, estaria aqui? Eu preciso usar Estevão. Preciso ou não preciso? Preciso usar Estevão. Atos capítulo 7. Estevão está sendo apedrejado. Pare para pensar, imagine você sendo apedrejado por algo que você não cometeu, por algo que você não fez. Imagine você, pense você agora, sendo apedrejado por algo que você não fez, que você não merece. Qual seria o teu sentimento? Quais seriam as tuas palavras em relação a quem está te apedrejando? Porque as de Estevão foram as seguintes: ele olhou para o céu, viu os céus abertos, e disse aos seus algozes, aqueles que estavam apedrejando ele: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão era Deus ou era homem? Se ele conseguiu, você? Ninguém quer falar. Eu vou repetir de novo para ver se você consegue falar, se sai da garganta aí. Se ele conseguiu, você? Eu não falei que é fácil, mas eu falei que se ele conseguiu, você consegue. Amem os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. Olha o resultado de quando você agir assim. Versículo 45: para que vocês sejam filhos de seu Pai que está nos céus. Se eu não amar o meu inimigo, se eu não orar por aquele que me persegue, escute bem minha pergunta: eu sou filho de Deus? Eu vou perguntar: eu sou filho de Deus? Eu não quero nem fazer outra pergunta, que vocês já imaginam qual que é, né? Vocês já estão pensando qual que é a pergunta que eu faria depois dessa, né? Não vou perguntar. Eu quero que vocês sejam filhos de Deus. Eu não vou nem perguntar, que eu não vou me aprofundar nisso. Eu quero que vocês sejam filhos de Deus. Amem os inimigos. Eu não falei que é fácil, eu não falei que dá para fazer da noite para o dia, eu não falei que é simples, eu não falei que é tranquilo. Eu falei que precisa amar, que foi o que Jesus ensinou. E tem que orar por aquele que nos persegue. Agora, que tipo de oração é que eu faço, né? Eis a questão. Existe aquela oração de feiticeiro. Eu usei esse termo para não usar nenhum tipo de nenhuma religião, né? Vocês entenderam o que eu estou falando aí, né? Existe aquela oração de feiticeiro. Deus, toma cabo da vida dele, bota fim nele, quebra ele todo, pega ele na curva. Cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado, que aquilo que você deseja, aquilo que você quer para os outros, pode ser que venha para você. Então cuidado. Então não para Deus curar ela, para Deus libertar ele, para Deus libertar ele dela. Amém, irmãos? A lição aqui é o seguinte: eu devo amar os outros com o mesmo amor que eu me amo. Jesus não deixou uma lei para nós? A lei do amor, deixou ou não deixou?
Mateus 22, 37 diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo, com toda a tua força, com todo o teu. E qual é o restante da lei? Qual é o restante da lei? Você se ama, quer ser amado com o amor de Deus? Então ame o inimigo e o amigo com o amor de Deus. Você quer que as pessoas façam bem a você? Faça bem aos outros. Você quer que as pessoas te tratem bem? Trate bem os outros. E eu vou dizer mais uma coisa: inimigo geralmente é aquele que está perto de você, porque quem está distante de você nunca vai ter comunhão com você ou contato com você, então não vai ter como ser seu inimigo. Tomara que você não tenha inimigos, e se você tiver, você consiga amar e orar por ele, para que Deus possa salvar essa vida, ou restaurar a vida dele, ou levá-lo à obediência. Essa tem que ser a nossa oração. Quem está comigo, dá uma glória a Deus aí. O 15º ensinamento é o ensino sobre ajudar os outros. Mateus capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4 diz assim: tenham cuidado de não praticar, ele abre aspas, obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa no céu, nenhuma recompensa diante do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não faça como os hipócritas nas sinagogas ou nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, ou der oferta, ou ajudar alguém, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a outra mão, de forma que você preste sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Você ajudou alguém? Ajudou? Ofertou na vida de alguém? Estendeu a mão a alguém? Ajudou financeiramente? Não saia tocando trombeta, não saia falando para todo mundo o que você fez. Sabe por quê? Você vai receber a sua recompensa aqui, mas não vai receber na eternidade. Deixa eu te perguntar: é melhor receber aqui ou na eternidade? Por quê? Porque aqui o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem consome e vai embora, e lá fica por toda a eternidade. Então, irmão, vamos semear no reino, vamos semear na eternidade. Vamos combinar isso? Vamos semear na eternidade. Se você ajudou alguém, estendeu a mão a alguém, socorreu alguém numa dificuldade, seja financeira, seja o que for, não conte ninguém. Deus que vê em segredo, aquilo que você fez em segredo vai te recompensar. Receba a recompensa dos céus, receba a recompensa de Deus. Porque se você receber aqui, já recebeu e não vai receber lá. É o que o Senhor Jesus está falando. Se você for honrado aqui diante dos homens, não vai ser honrado lá diante de Deus. Quem falou isso? O que eu faço com o que Jesus disse? Décima sexta, o ensino sobre a oração. Abre a sua Bíblia comigo aí em Mateus capítulo 6, versículo 5. Mateus 6, do 5 a seguir. Eu vou ler aqui na NVI. Glória a Deus. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe muito bem o que vocês precisam, até mesmo antes de pedirem. Vocês orem assim, e aí vai ensinar a orar. A pergunta que eu faço é:
Nós podemos orar na igreja? Nós não estamos sendo vistos? Sim. Sabe qual é a diferença? É a motivação com que eu oro. Aqui eu não quero orar para aparecer, eu quero orar para falar com Deus. Orar é se relacionar com Deus. Orar é buscar comunhão com Deus. Orar é buscar a amizade de Deus. Orar é buscar intimidade com Deus. Orar é falar com Deus. E às vezes Ele fala com você também. Isso é oração. E nunca nós devemos orar para sermos vistos pelos homens, para demonstrar que nós somos mais espirituais ou melhor que o outro, porque nós oramos. Por isso, quando alguém te pergunta, você ora? Você fala, eu oro. Você ora quantas horas? Algumas. Para quê, irmãos? Para você não divulgar, não ficar fazendo propaganda, não ficar falando, porque às vezes você pode cair no erro de querer se exaltar. Eu oro muito, eu oro tantas horas por dia. Começou a se exaltar, está querendo ser visto pelos homens, e Deus não vai recompensar isso. Nós devemos orar? Claro que sim. Mas se o próprio Cristo disse que até mesmo antes de nós pedirmos, Ele sabe que nós precisamos, então para que vamos orar? É simples, porque Deus criou Adão, formou Adão, colocou no Éden, e todos os dias, na viração do dia, Deus descia para falar com Adão. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus de comunhão, Deus é um Deus de intimidade, Deus é um Deus que quer falar com a gente, quer que nós falamos com Ele. Então, independente que Ele saiba o que nós precisamos, Ele quer ouvir a nossa voz, quer se relacionar conosco, quer ter comunhão conosco, quer ter intimidade conosco. Você tem que orar, com Deus, aleluia, porque Ele tem, Ele te ama e quer ouvir a tua voz, quer falar contigo, quer ouvir você falar com Ele, porque Ele quer. Por isso é que nós oramos, mesmo Ele sabendo, você vai falar com Ele, e Ele vai abrir os ouvidos e vai ouvir a tua oração, vai ouvir a tua voz e vai lhe responder, porque você está buscando relacionamento e comunhão com Ele. E é isso que nós temos que buscar. A primeira coisa que nós temos que buscar na oração não é pedir, não é clamar, não é isso nem aquilo, é relacionamento com Deus, intimidade com Ele, amizade com Deus. É a primeira coisa que tem que estar no teu coração, é isso. O quanto eu vou buscar, o quanto eu quero intimidade com esse Deus. E quando orar, orem assim: Pai nosso que está no céu. Ele é nosso Pai. Comece falando com teu Pai. Venha a nós o teu reino. É para o reino vir. Se gaste no reino, se firme no reino, sirva ao reino, seja feita a tua vontade. A oração, eu não vou orar para impor a minha vontade a Deus. Escute bem isso. Eu vou orar